Olá, muito boa noite. Para nós é uma alegria e uma honra estarmos aqui no Facebook da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus, né? Casa Espírita essa que se localiza na cidade de São Paulo. Eu ainda não tive a oportunidade, o prazer de conhecer as instalações físicas, mas eu gostaria bastante. E convite não me falta, né? Porque a Val, inclusive, eu quero agradecer a Val pelo convite de estarmos aqui nessa noite reunidos. Ela já me convidou, o Will Lima também. Então, esperamos a oportunidade realmente para, né, sairmos de Brasília, que é a cidade onde nós estamos, para quando estivermos em São Paulo poder conhecer as instalações físicas dessa casa, uma casa espírita tão agradável, tão boa, pelo que nós vimos as pessoas relatarem, uma casa que, assim como as outras casas espíritas, consola corações, afasta desespero, enfim, encoraja as pessoas a continuarem nessa lida, nessa busca. E, enfim, para nós começarmos bem essa tarefa, eu vou convidar cada uma e a cada um de vocês para nós fazermos uma prece inicial. A prece não é um ritual espírita. No espiritismo não existem rituais. Também não é obrigatório fechar os olhos ou falar determinadas palavras. Não, isso definitivamente não existe. Nós apenas fechamos os olhos, às vezes até a luz fica um pouquinho mais mortiça para podermos nos concentrar. Então vamos lá? Então quem se sentir à vontade, fechar os olhos. E assim vamos agradecer por essa noite muito boa que está acontecendo. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para podermos proferir essas palavras. Pedimos para que os bons amigos do mundo espiritual possam se aproximar de nós, nos envolver com seus fluidos e com seu amor, e que possamos dizer aqui aquilo que seja necessário, e que nós possamos todos juntos aprender nessa noite com as lições que esses irmãos vão transmitir para nós. Muito obrigado, que assim seja. Então é isso. Para nós, hoje, toca o tema Sedes Perfeitos, que é o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem tiver o Evangelho aí e quiser abrir, pega lá o Evangelho, abre para a gente ter uma compreensão melhor, porque nós vamos não só falar sobre o capítulo 17, nós também vamos dar uma pincelada em outros capítulos também desse livro maravilhoso, tá bom? Então vamos lá? Antes, eu queria só falar uma coisa. O óbvio precisa ser dito. Eu nunca fui, como eu já disse, nas instalações físicas da Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Assim como tem muitas outras casas espíritas que eu não fui. Mas eu já fui em muitas casas espíritas, né? Em outras cidades, aqui em Brasília. E você já viu que quando você chega, você não vê imagens, você não vê nenhum tipo de adorno, alguma coisa assim que lembre essas religiões tradicionais ou outras religiões? Pois é. Numa casa espírita não existe esses objetos, esses artefatos. Você vai ver o que? Normalmente um salão, uma mesa, pessoas que trabalham, que vão fazer palestras, vão fazer algum curso, algum seminário, dependendo do evento, do dia. Muitas das vezes costuma-se ter cabine de passe atrás. Em centros espíritas, nunca uma pessoa vai ser convidada a ir sozinha para uma sala ou para essa cabine, ficar lá com um médium ou dois, não. Geralmente, o passe é coletivo, mesmo quando as pessoas se deslocam, vão lá para aquela salinha, sempre tem várias pessoas. O que pode acontecer é que, às vezes, uma palestra espírita tem uma ou duas pessoas, mas elas não vão entrar sozinhas. Também, normalmente, os grupos espíritas não recebem ajuda do governo, não recebem subvenções governamentais, dinheiro público, não recebem. Uma casa espírita ela se mantém pela força e pela doação das pessoas que nela trabalham e que nela frequentam. Então, por isso, muitas vezes você encontrar casas espíritas que se deparam com certos problemas financeiros. E a maioria delas fazem eventos como, por exemplo, almoços, é, algum evento que possa arrecadar fundos para poder manter a sua casa. Pois uma casa espírita tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar alguém para limpar, tem que pagar, às vezes, uma reforma que é necessária, às vezes uma coisa que quebra, que estraga, tem que ir lá para fazer essa reforma. Então, o óbvio tem que ser dito.
É isso que a gente está falando. Então vamos lá, né? Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Desses, e tem também, antes desses 28 capítulos, tem uma nota da editora e explicação, que é da Federação Espírita Brasileira, que explica sobre a obra, sobre o contexto dela. Essa edição que a gente usa aqui é a terceira edição francesa. Sim, Allan Kardec ele era francês, era um pedagogo francês. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. E quando ele completou mais ou menos 50 anos, ele teve contato com as revelações, né, das mesas girantes e, enfim, todo o fenômeno. E depois ele descobriu que esses fenômenos que aconteciam eram provocados por espíritos. E quem são os espíritos? São os homens de outras épocas que agora estavam no mundo imaterial, ou seja, no mundo espiritual. Então, quando ele descobriu isso, ele começou a fazer perguntas e assim nasceu o primeiro livro dos Espíritos, porque ele fazia perguntas e vinham as respostas. Então, por isso que tem esse formato. Depois, mais tarde, ele lançou o livro dos Médiuns e, por fim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessas notas explicativas tem isso. Tem um prefácio que é escrito pelo O Espírito de Verdade, que é uma entidade muito importante, muito presente na doutrina espírita. E, enfim, o prefácio que o Espírito de Verdade assina parece uma poesia, assim. São quatro parágrafos, mas são muito lindos. E, por fim, nós temos a introdução que é feita em quatro partes também, que é o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, notícias históricas e também a parte que fala de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Essa parte da introdução ela é muito importante. Por exemplo, o que são os saduceus? O que são quem são os hebreus? Quem são os publicanos? E os, enfim, portageiros? Tudo isso é explicado na introdução. Assim como outros também que participam muito, e a gente lê nos evangelhos sempre, fariseus, por exemplo. Por que os fariseus eram chamados de hipócritas? Está aqui a explicação. Aí a gente entra realmente no Evangelho. Os quatro primeiros capítulos são o fundamento do Evangelho. Quais são os quatro primeiros capítulos? Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E por fim, o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses quatro capítulos são fundamentais, são de importância cabal para você entender esse livro. Se você ler e não entender esses quatro capítulos, não adianta seguir adiante, porque você não vai conseguir capturar a essência do que está aqui. Então, Jesus diz a que veio: eu não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar-lhe complemento. Então, Jesus não veio para anular o que Moisés escreveu nos seus 5 livros, no Pentateuco mosaico. Ele não veio. Ele veio para usar o que Moisés escreveu e dar um complemento, porque o homem, a mulher, né, ou seja, a humanidade, já tinha condições de entender mais que isso. E tinha também uma coisa: a tradição oral, ela deturpava a lei. Porque tinha a lei escrita, mas devido às pessoas não saberem ler, então tinha a tradição oral. Então era passada de boca a ouvido e aquela coisa do telefone sem fio. Chega uma hora que distorce. Então Jesus veio também para dar complemento. Ele não fala: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, não é? Por exemplo, ouvistes o que foi digo, ouvistes o que foi dito, amarás teus amigos, tua família e odiarás o teu inimigo. Aí ele fala: eu porém vos digo, tu amarás o teu inimigo. Ou seja, porque isso lá em Moisés, se a gente for olhar, tem algo parecido com isso, que a gente não deve odiar os inimigos. Pois é, então ele deu o quê? O complemento, relembrou a essência do que era Moisés. Moisés trouxe a primeira revelação, Jesus trouxe a segunda revelação. E é no livro Novo Testamento que está isso. Meu reino não é deste mundo. Ele já falou que ele não veio destruir a lei e também falou assim que meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Foi o que ele explicou para algumas pessoas. Então ele já dizia assim que existe algo a mais do que essa terra, do que esse mundo. Quando ele falava isso, os hebreus naquela época eles pensavam assim que seria o que a nova Canaã. Canaã, todo mundo sabe que é a terra prometida, né?
Eles saíram da casa de servidão do Egito e andaram durante 40 anos, 40 noites, 40 anos isso, e pelo deserto até encontrar a terra prometida, Canaã. Então, quando Jesus falava meu reino, o reino dos céus, o reino do meu pai, então eles pensavam que era outra Canaã, ou seja, era outra terra em que eles não iam viver sob o jugo dos romanos, porque eles estavam lá na terra deles, mas quem mandava era Roma. Roma é que mandava. Então eles pensavam que eles iam sair dessa terra, iam peregrinar, encontrar um novo lugar onde não tinha nenhum romano para mandar neles. Eles pensavam. Então Jesus já falava: meu reino não é deste mundo. Ou seja, tem algo mais aí. Aí ele complementa: e neste reino, que é o meu reino, há muitas moradas, porque é a casa do Pai. Então ele já explicava que cabe todo mundo e tem uma morada específica para cada um. Mas ele também dizia, né? Ninguém poderá ver o reino desse meu pai, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, a condição para conhecer o reino de Deus, ou os reinos de Deus, seria nascer de novo. Então, olha só, em uma tacada, Jesus já falava que ele, que o que a gente estava aprendendo era certo, porque a lei de Deus está gravada na consciência, segundo o livro dos Espíritos. Ele falava que existe o outro reino em que realmente ele é o rei, ou seja, ele, a vontade dele, tudo que ele estava ensinando, pregando, era lei, porque é um reino, né, com leis, e que tem muitas moradas nesse reino, e que para ir lá a pessoa tem que nascer de novo. Ou seja, ele já começava a falar da pluralidade das existências, reencarnação, por exemplo, era um deles. E foi nesse momento em que ele teve lá aquele famoso diálogo com o doutor da lei chamado Nicodemos, em que ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, que era um doutor da lei, um homem muito sábio, muito inteligente, vai e sai com uma que deixou Jesus preocupado, no mínimo. Como pode eu, um homem velho, entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha só, Jesus falava assim, né? Em verdade, verdade vos digo, se não nascerdes da água e do Espírito, não podeis ver o reino de Deus. Olha só, gente, nascer da água e do Espírito. Ou seja, nascer da água e do fogo. Tá? Nascer da água. Nascer da água é o corpo. Já viu quando a gente está sendo gerado, quando uma mãezinha está gerando um bebê? O que tem naquela barriga ali? Sim, tem um bebê, legal. Mas o que mais? Líquido amniótico, né? Todas as mãezinhas, né? As mães humanas, as mães felinas, as mãezinhas caninas, né? A, a, a eguinha que está gerando lá o potrinho, né? A mamãe onça, né? Todos os bichinhos, quando vai gerar, tem o quê? Tem líquido, tem água. Então, nascer da água é isso, nascer. Todos nós, seres vivos, os mamíferos, né? Nós nascemos da água. É o corpo. E fogo. O que é o fogo? O fogo era a representação do espírito. Ou seja, é o espírito renovado, renascido. Então, isso tem uma grande evidência com a reencarnação. Tudo bem que nem todo mundo aceita, tem religião que fala que não, que isso é até pecado falar isso, né? Não tem? Tem. Mas, assim, eles podem interpretar a Bíblia? Pode. E a gente pode? Pode. Todo mundo pode interpretar a Bíblia. Não precisa ser evangélico nem católico apenas para interpretar a Bíblia. Gandhi, né? Gandhi, isso. Gandhi. Gandhi interpretava a Bíblia, ele lia a Bíblia. Tanto é que ele falava, né, que se tudo se perder do cristianismo, não sobrar mais nada, mas se tiver o Sermão do Monte, ele falava que nada se perderia. Ou seja, ele conhecia o cristianismo e ele não era cristão, ele era hindu. E ele interpretava a Bíblia. Então, assim, nós interpretamos que essa passagem diz claramente sobre a reencarnação, nascer da água e do fogo. O fogo é a representação do espírito. Então, é o espírito, é o fogo que adentra no corpo, ou seja, é o espírito. O espírito é o mesmo, só que ele se renova. Já o corpo não. Cada vez que a gente reencarna é um corpo diferente. A gente não nasce no mesmo corpo. Não é, por exemplo, vamos dizer assim, que eu em vidas passadas eu era essa mesma aparência aqui que vocês estão vendo, né, que não ajuda muito essa minha aparência lá atrás. Não, acho que eu era até mais bonito. Aí eu vim nessa vida para quê? Para diminuir a vaidade. Vim desse jeito para, opa, né, diminuir um pouco a vaidade. Então acontece, né? Então é isso, gente. Esses
4 capítulos que eu falei é o básico do Evangelho. Se você não entender esses 4, não adianta nem ir para frente. Depois nós temos a redenção individual, que são dos capítulos 5 ao 17. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacificadores, bem-aventurados os que são misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. Olha só, está no Evangelho isso aí. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que a gente vai falar hoje, sedes perfeitos. Isso aí é a redenção individual. Isso aí é um manualzinho que a gente usa para nós mesmos, enquanto indivíduos. A gente pega isso aí do 5 ao 17 e traz para dentro de si. Isso aqui é eu vou fazer isso. Essas bem-aventuranças aí que tem é o seguinte: o que torna um espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, ele não precisa mais reencarnar. A resposta é a questão 170 do Livro dos Espíritos. Um espírito bem-aventurado, ou seja, um espírito puro, um espírito bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque é o seguinte: se não passar pela pobreza de espírito, não evolui. O que é pobreza de espírito? Não é pessoa metida besta, não. Você errou. Pobreza de espírito é humildade. É aquele que é humilde. E quem que é humilde? Humilde é a pessoa ensinável, é a pessoa que se coloca na condição de aprendiz, de aprender algo novo. Quem está sempre disposto a aprender é humilde, sabe? E aprende assim, absorvendo tudo. Ainda que seja um mega sábio, mas ele se coloca na condição de aprendiz para aprender, ele é humilde. Ao contrário daquela pessoa que às vezes nem é tão sábio assim, mas fala, né, não tem nada para aprender aqui não tem nada para me ensinar não, porque eu se basto. Geralmente a gente até brinca e fala assim errado, né? Eu se basto. Esse aí é soberbo, não é humilde. Assim como, por exemplo, não tem como evoluir se não passar pela pureza de coração, né? Ou seja, ter o coração puro, sem malícia, sem maldade, sem segundas intenções, certo? Aquele coração puro mesmo, aquela condição de querer estar junto com os outros. Também não evolui se não te passar pela brandura e pela pacificação. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então tem que passar. Você para ser uma pessoa evoluída, a pessoa tem que procurar ser branda e procurar ser pacificadora. Isso aí está no Evangelho, está lá. No caso aí, o capítulo 7, 8, 9 e o 10. Ser misericordioso, misericordiosa. O que é ser misericordioso? Misericórdia é quando a gente joga o coração da gente na miséria alheia. Você está vendo uma pessoa que é miserável, você põe seu coração lá. Ou seja, é aquela famosa empatia, mas é empatia ativa, e você fazer alguma coisa para aquela pessoa. E eu não estou falando, né, morador de rua não, viu? Não é só eles não. Às vezes tem pessoas ricas, ricas mesmo, como a gente fala lá no meu Goiás, podre de rica, que vive numa miséria moral extrema. Então, quando a gente vê essa miséria moral extrema, a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que colocar o nosso coração na miséria dela. E, dentro do possível, ajudar. Também, é claro, se a pessoa quiser ser ajudada. Por que quiser? Porque tem o livre-arbítrio. Se essa pessoa está com faculdades de poder usar o livre-arbítrio, aí ela vai querer ser ajudada. A pessoa que está sofrendo, que está numa situação ruim, deplorável, em situação de vulnerabilidade, ela não tem escolha, ela quer sair daquela situação. Então, ela muitas vezes ela vai querer ser ajudada sim. Então a gente deve ajudar. Claro, a gente vê a pessoa passando perigo, a gente não vai perguntar, você quer ser ajudado, fulano? Uma pessoa está engasgada, posso te ajudar? A pessoa está se afogando. Ô fulano, posso te dar uma mão aí para te tirar aí do afogamento? Não, né? Claro. Então, o sentido é a gente colocar o nosso coração na miséria alheia. É esse sentido que nós estamos falando. Amar o próximo como a si mesmo, então, é aquela coisa. Comece se amando. Depois, esse amor estiver assim, muito forte em você, ele vai sair. Aí o amor sai. Ou seja, ele vai crescendo, né? Igual um bolo bem fermentado, vai crescendo. Para chegar ao próximo, né? Por exemplo, os próximos mais próximos de nós são o quê? As pessoas da nossa família, né?
E nossa família pode ser qualquer um, família de homem, mulher e filho, família de homem e mulher sem filho, família de homem, família de homem e filhos, família de mulher com mulher e filhos, ou de mulher com mulher sem filhos, família de uma mulher e um cachorrinho, um gatinho, né, mãe de pet, família de um homem com um cachorrinho ou um gato, né, o pai de pet, não é? Sim, é família, por que não? Então, praticar o amor aí, né? Nesses ambientes familiares, né? Sempre, né? Claro, quem mora, às vezes, num abrigo, né? Tal, a família da pessoa é aquele abrigo. Assim, se for, né, um menor, né? Espero que um dia seja adotado, né? Tal. Mas e a pessoa idosa, né? Que não tem para onde ir? Aquela é a família dela. E a gente também pode ser família da pessoa idosa que está no abrigo. Por que não? A gente vai lá, faz visita. Antes de querer ficar falando, escuta o que eles têm a dizer. Aí vira família. Simples assim, não é? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ou seja, fazer o bem sempre, mas, né, vamos tomar cuidado com a ostentação, de ficar falando demais. Não, porque eu fiz hoje uma caridade muito grande. Nossa, eu doei um pedaço de bolo para uma pessoa na rua. Legal, bom. Isso é o começo, viu? É o começo. Ninguém fica bom da noite para o dia, mas a gente pode começar da noite para o dia a ficar bom. É. Honrar pai e mãe tem que dizer alguma coisa? Eu sei que existe pai ruim, existe mãe ruim. Eu sei que existe, mas é o que se tem. E se é o que se tem, a gente tem que honrar. Já viu que não fala amar a pai e amar a mãe? Bom, primeiramente assim, amar, o amor que a gente fala é o amor ágape. Segundo Rossandro Klinge, um psicólogo e palestrante, o amor é um sentimento sofisticado que envolve duas grandezas, que é o respeito e a admiração. Então, quando a gente junta esses dois, a gente tem o amor, respeito e admiração. Então, a gente tem isso, né, pelos pais. Mas aqui está falando em honrar, ou seja, honrar é principalmente assisti-los na velhice, quando eles não tiverem mais capacidade. E eu vou falar para você, assistir uma pessoa que está passando por uma dificuldade de saúde não é fácil. Trocar fralda de adultos de uma pessoa de idade não é fácil. Limpar, tratar igual criança, dar banho, certo? Cuidar de alguém que tem Alzheimer, sabe? Aquela doença que a pessoa perde a memória recente, não é fácil. Então, isso é honrar pai e mãe. Não estou dizendo assim que a pessoa que não tem condições, que ela trabalha diuturnamente numa situação muito difícil e ela não tem irmãos, não tem ninguém, colocar o pai ou a mãe num asilo. Não, isso não é errado. Errado é abandonar eles lá, jogar lá como se fosse depósito e pronto, nunca mais ver. Não, vai lá visitar, vai lá, passa uma tarde, né? Já que não tem condições, às vezes a pessoa não tem nem lugar para morar, aí ele consegue um abrigo para o pai ou para a mãe idoso. Sinceramente, eu não vejo nada de errado nisso. Errado é abandonar, como eu falei. Fora da caridade não há salvação, mas também vamos trocar a palavra salvação por evolução. Vamos ver o que dá? Fora da caridade não há evolução. Foi? Pois é. Fora da caridade não há evolução. Como é que a gente evolui se não for caridoso? A gente falou das bem-aventuranças, né? Pobreza de espírito, coração puro, brandos e pacíficos, misericordiosos. Isso tudo é caridade. Então, como é que evolui sem isso? Não evolui. Caridade não é só dar comida para pobre, não, gente. Ah, dar dinheiro para pessoas no sinal. É, mas não só. Caridade também tem a caridade moral. Caridade moral, que é a benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência é a boa vontade, é o ato de você estar de boa vontade para alguém. Indulgência é quando você já compreende o que a pessoa está vivendo, procura compreender da melhor forma. Às vezes a gente está no trânsito, imagino que o trânsito em São Paulo é tranquilo, né? O trânsito é uma boa, né? Assim, é um lugar maravilhoso, né? O trânsito é calminho, né? Tranquilo, principalmente quando dá 5 horas da tarde. Então imagina que você está no carro,
Aí vem aquele motoboy, aquele taxista, ou aquela pessoa, ou aquele ônibus, né, dá uma fechada. Bom, a gente ser indulgente é entender assim, o trânsito está pesado, tem gente que está com pressa, tem gente que tem necessidades, então eu não vou entrar na pilha. Isso é ser indulgente, certo? E perdão das ofensas é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é aquela história de falar assim, ah, perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço, né? Ou seja, eu estou meio que confundindo aqui as coisas, né? Olha só, às vezes a gente é ferido de uma forma grave. A gente não vai esquecer isso. Não adianta a gente ser hipócrita e falar, não, eu já esqueci. Não, você lembra. Toda vez que acontece uma situação parecida, você lembra que você sofreu tal coisa. O perdoar é o não se vingar. É não se vingar, é não revidar. Isso que é perdoar. Agora, aquela coisa de esquecer, que a gente falou, eu perdoo, mas não é esquecer a emoção, aquele sentimento ruim, aquela coisa, sabe? É isso. É isso que é perdoar. E não se pode servir a Deus e a mamon, ou seja, a gente tem que procurar servir a Deus. Mamon são os interesses materiais, aquelas coisas. Assim. Tem gente que só vive pelas coisas materiais, só vive para isso, só vive para ganhar, 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 sabe? A pessoa não sabe dividir, não sabe repartir. E quando ela perde, aí ela não sabe. Ela vai querer punir alguém, vai querer ir atrás, sabe aquela coisa? Então, é mais ou menos isso que fala. Convido a ler esse livro e chegar a isso. E por fim, o capítulo C de Perfeitos, que a gente vai falar mais tarde. Espera aí. Depois da redenção individual, nós temos a redenção coletiva. Agora é o seguinte: é aquele manualzinho com essas passagens que fala sobre como que a gente, em coletividade, podemos evoluir, podemos ser salvos, né? Ou seja, evoluir. Redenção coletiva, o que, que é? É o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. 20, os trabalhadores da última hora. 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. 21, é o 22, não separeis o que Deus juntou. Estranha moral. 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. 25, buscai e achareis. E o 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso aí é redenção coletiva. Eu convido a todos a ler também isso aí. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão nossa hora vai começar a ficar, né, prejudicada. E por fim, a gente tem a redenção final. São dois capítulos que falam da união do homem com Deus, ou seja, da pessoa humana com nosso Deus, nosso Pai. É o religare. Né? O que é religare? Religare é religião, que do latim é religare, ou seja, o ligamento da criatura com o Criador. Mas esse religare, essa religião, pode ser também assim, não só na vertical, mas também na horizontal. Eu me ligar a vocês, vocês ligarem entre si, vocês se ligarem a mim, é o religare. Ou seja, esse é o sentido da religião. E não interessa se é todo mundo espírita, não. Qualquer pessoa, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Então nós temos que ter esse religar, ou seja, essa religião. Essa religião que não é uma religião de pedras nem de cimento, né? Muito menos de ideologias. Tal. Não, é um religare. Quais são esses dois capítulos da redenção final? É o Pedi e Obtereis e a coletânea de preces espíritas. Sim, nesse livro aqui, o último capítulo, tem uma coletânea de preces espíritas. Você que não sabe orar, que tem dificuldade para orar, pega esse livro aqui, abre lá no último capítulo, aí você vai ver que tem um arcabouço muito interessante de preces. E ele já começa falando sobre a prece dominical, o famoso Pai Nosso. Então eles explicam o que é o Pai Nosso, faz toda uma analogia. Então ele já começa assim, com preces gerais, ou seja, preces para qualquer ocasião, preces para si mesmo, você orar por você mesma, por você mesmo, preces pelos outros, preces pelos que já não são da terra, ou seja, quem já desencarnou, e preces pelos doentes e obsidiados, ou seja, a pessoa que está com uma doença física ou está passando por uma obsessão espiritual. Então aqui tem
a coletânea de preces espíritas, certo? E é, assim, é interessante a gente saber. Por fim, a nota explicativa da editora e o índice geral. Essa nota explicativa da editora, eu quero abrir um parêntese aqui para falar para vocês. Existe aí nas redes sociais, até no Google, algumas pessoas que. Licença, eu estou com a boca seca já. Algumas pessoas que acusam Allan Kardec de racista. Sim, sendo que na época que Allan Kardec viveu, lá em 1850, por aí, não existia ainda esse conceito de racismo. Aliás, eles nem tinham, mal tinham contato com pessoas negras. Por que, que as pessoas acusam Allan Kardec de racista? Porque tem um famigerado artigo na Revista Espírita de 1862 chamado A Perfectibilidade da Raça Negra. Então, é, era um estudo, foi um ensaio que Allan Kardec escreveu falando sobre se a pessoa negra era imperfeita ou não. Veja só, Allan Kardec ele coloca os seus conhecimentos sobre o espiritismo, que o espírito que anima, ou seja, o espírito que incorpora, desculpa, o espírito que reencarna numa pessoa branca, também pode reencarnar numa pessoa negra. O espírito é igual. Tem espíritos evoluídos e tem espíritos atrasados, certo? Então, o espírito ele pode ser um espírito evoluído e reencarnar num corpo de uma pessoa negra. Ele pode nascer como negro. Assim como ele pode também reencarnar no corpo de uma pessoa branca. Ou seja, ele pode incorporar, ele pode nascer branco. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ele estar em um corpo negro, ele vai ser atrasado. E muito menos dizer que esse espírito nasceu no corpo branco, ele vai ser evoluído. Não. Isso vai depender do que esse espírito, a trajetória que ele já cumpriu. De repente é um espírito que reencarnou bastante, tem muita experiência, e agora ele quer ter a experiência de nascer no corpo de uma pessoa negra. Pronto. Simples assim. Olha só, existe um advogado lá no passado chamado Luiz Gama, inteligentíssimo, de 1800, mais ou menos da época de Kardec, 1800 alguma coisa, aqui do Brasil, Luiz Gama. Homem negro, inteligentíssimo. Né? Falar o quê? Outro exemplo, Machado de Assis. Quem já leu Machado de Assis aí? Eu recomendo. Um homem de extrema inteligência, aprendeu a ler e escrever sozinho, era pobre. Já desde novinho, já com 13 anos, já trabalhava numa revista escrevendo. Machado de Assis era negro. A gente aprende que não, que Machado de Assis era branco, né? Não, Machado de Assis era negro. Assim como hoje existem pessoas assim negras que são, sei lá, tem um músico aí chamado Gilberto Gil. Meu Deus, eu amo Gilberto Gil. Que inteligência tem aquele homem. E é um homem negro, né? Então não precisa falar mais nada, né? Assim como outros artistas por aí, né? Outros intelectuais. Nós temos um ministro dos Direitos Humanos chamado Silvio de Almeida, um homem negro também, né? Assim como tem muitas mulheres negras também, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene, tem tantos aí, Elisete Cardoso, que é a nossa ministra também, que são pessoas inteligentíssimas. Então, isso não tem nada a ver. Só que Allan Kardec está sendo acusado de racismo. Então, essa nota explicativa da editora é sobre isso. Porque os termos que Kardec usava podia ser hoje comparados com o racismo, mas na época não era. Porque foi em 1850. As coisas evoluem, né? Tal. E, por fim, eu estou falando desse livro aqui. Ele tem o índice geral. Esse aqui é a editora da FEB. Certo? Enfim, agora vamos falar lá. Sedes perfeitos. Dê essa volta toda para chegar nesse ponto. Sedes perfeitos, capítulo 17. Quais são os caracteres da perfeição? Perfeição é aquilo que existe e se propõe a ser para tal coisa. Olha só, na Bíblia está escrito: sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Aí a gente pensa, né? Meu Pai. Quer dizer que eu tenho que ser perfeito igual Deus. Quer dizer que eu tenho que ser um Deus. Olha, Deus é o quê?
Segundo nos explicam os espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Ou seja, nada existia antes de Deus. Nada, 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 nada. E até hoje não existe nada que seja igual ou acima de Deus. Não, tudo está abaixo de Deus. É até assim, é muito abstrato a gente falar sobre isso, porque fica difícil para nós compreendermos. Por quê? Porque nós somos seres que tivemos um início, né? E a gente teve um começo e vai seguir pelo resto da vida, nós enquanto espíritos. Então nós somos seres finitos. Agora, quando a gente fala de um ser infinito, que é Deus, ou seja, Deus não teve começo e nem vai ter fim. Ou seja, ele sempre existiu e sempre vai existir. Deus. Pois é. Deus que criou as suas leis, leis imutáveis, leis da natureza, as leis divinas, e que nós estamos imersos a ela, né? A elas, a essas leis. E, enfim, Deus é isso. Aí quando fala, sedes perfeitos como vosso Pai é perfeito, meu Pai amado, será que eu vou ser Deus? Mas eu fui criado um dia, Deus não foi criado. A gente pensa isso, né? Olha só, vamos fazer aqui uma comparação. Deus é perfeito sendo Deus. Nós devemos ser perfeitos sendo filhos de Deus. Nós devemos ser perfeitos como nós somos, espíritos, certo? Um copo, imagina um copo aí, um copo de vidro, Nadir, aquele copinho lá. Um copo é perfeito, para quê? Para tomar água, tomar algum líquido, né? Beber um suco, não é? Ele é perfeito para isso. Agora um copo ele é perfeito para fazer um buraco na parede? Uma garrafa. Uma garrafa é perfeita, né, para colocar água, né, colocar algum líquido, né, igual aqui no caso. Mas uma garrafa ela é perfeita para fazer um buraco na terra? Não. Pois é, aí é que tá. Nós, tipo assim, Deus é perfeito sendo Deus, então nós temos que ter essa perfeição de sermos o que nós devemos ser. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Nós, enquanto espíritos. Aí a gente nasceu no mundo primitivo e aí já nasce, às vezes já morre logo, já desencarna, reencarna e vai reencarnando, reencarnando, até chegar aqui, onde nós todos estamos hoje. Né? Somos contemporâneos espirituais, estamos reencarnados, né, no mesmo momento, no mesmo lugar que a Terra. Certo? Quando Deus nos criou simples e ignorantes, ele nos criou simples no sentido de ser um e não composto, certo? Ou seja, não existe eu e a outra metade de mim. Não, não existe. Existe eu espírito, eu enquanto espírito. Porque eu fui criado simples, não composto nem pela metade. E ignorante, não que seja grosseiro, não foi criado grosseiro, espírito grosseiro, mal educado, não. Ignorante é o que ignora, é o que não sabe de nada, é o que desconhece. É nesse sentido. Aí a gente vai reencarnando, a gente vai perdendo a simplicidade, ou seja, não, a gente continua simples, né? Mas vai evoluindo. E vai deixando de ser ignorante, porque vai sabendo das coisas. É nesse sentido. Então, caracteres da perfeição é essa. E nós somos criados para quê? Para sermos homens de bem. O que é homem? Seres humanos de bem. Seres humanos que procuram fazer o bem, sempre. Seres humanos de bem, ou seja, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. É uma lei divina isso aí. São 10 as leis divinas. Uma delas é essa. Ou seja, é o que faz a outra em tudo que gostaria que lhes fizesse. Tudo que eu gostaria que fosse feito para mim, em vez de eu exigir, o que, que eu faço? Eu vou lá e eu vou, em vez de eu exigir que seja feito, o que, que eu vou lá e faço para o outro. Por exemplo, eu gostaria muito, se eu tivesse desabrigado, ser abrigado em algum lugar. Então eu vou lá e abrigo pessoas, ajudo. Eu gostaria muito de, como, por exemplo, eu estivesse passando fome, alguém chegasse e me oferecesse alimento. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá e ofereço alimento para quem eu vejo que está passando por essa situação. Isso é ser.
um ser humano de bem. Né? Vamos falar assim, né? Porque o homem fica parecendo que é só o masculino, né? E esquece do feminino. Não. Ser humano de bem. Ou seja, aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, e na sua justiça e na sua sabedoria. Ou seja, faz a sua parte e acredita que Deus vai fazer a dele. Porque Deus é Deus. E mesmo assim que aparentemente Deus não faça, porque Deus ele nunca nos desassiste, ele nunca deixa a gente abandonado, a gente acredita que ele tem um propósito. É nesse sentido também. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta e em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga e nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Imagina você estar passando por uma aflição muito grande, uma dúvida muito grande, alguém chega e fala para você, olha, calma, o que está acontecendo é isso, 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 e eu vou fazer tal coisa para você tal. Imagina, tanto que isso é bom. Sua aflição diminui, você começa a ficar mais tranquilo, mais certo, não é? Então, esses são os caracteres do homem bem. Aí fala também dos bons espíritas. Aí já começa a falar da gente, de nós, os espíritas. O espiritismo, ele na verdade, ele não criou nenhuma moral nova. Ele apenas facilita a nós a compreensão e a prática da moral do Cristo. Ou seja, o espiritismo ele pega a moral do Cristo e destrincha para que a gente possa compreender, porque passaram-se muitos séculos, certo? 2000 anos, né, desde quando Jesus esteve entre nós, 2023 anos, né, mais especificamente, e essa moral do Cristo foi deturpada. Os ensinamentos de Jesus foi deturpado. A gente vê aí esses templos que ergueram, muitos deles aí, e às vezes fazem coisas vergonhosas, né, em nome de Jesus. Pois é, ficou deturpado. Então, o Espiritismo ele vem trazer o cristianismo primitivo, aquele cristianismo que era praticado lá na época de Jesus e depois pelos seus apóstolos. Então, por isso que tem esse lema: fora da caridade não há salvação. Porque Jesus ele vivia pela caridade e para a caridade. Era isso. E é um lema do Espiritismo, isso aqui, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, se você é uma pessoa que se esforça para se melhorar, para perder os vícios, para ser alguém melhor, você é espírita. Você é o cristão primitivo, é um cristão lá da época de Jesus. Porque esse é o sentido. Esse é o sentido. O espiritismo, ele não existe para converter pessoas ao espiritismo. Não. O espiritismo não existe para isso, para a gente sair atrás dos outros aí e transformá-los em espíritas. Não, de maneira alguma. O espiritismo mesmo não tem a menor obrigação, não tem a menor preocupação com relação a isso. O espiritismo procura produzir na sociedade, no mundo, pessoas de bem. Pessoas de bem. Se a gente for falar estatisticamente aí, o número de espíritas no Brasil é igual ao número de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha só. Você tem todo um movimento evangélico aí, protestante, várias igrejas. A gente se compara ao número de membros de uma delas. Pois é. A gente está preocupado com isso? Com estatística? Não. Na verdade, eu até vou dizer mais para vocês: o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é uma ciência de observação, uma filosofia de vida com consequências religiosas. No Espiritismo não existem sacerdotes, não existem rituais, não existem líderes que vivem só e para o Espiritismo. Por exemplo, a nossa amiga Val, ela é uma obreira, uma trabalhadora aí da Casa Espírita Maria do Sacramento, né? Só que ela tem o emprego dela. Ela tem que dar duro para ganhar o dinheirinho dela. E nas horas vagas, o que ela faz? Ela vai e se dedica aí na Casa Espírita Maria do Sacramento. Assim como outras VAUs que tem aí, né, outras pessoas, outras mulheres, outros homens que fazem parte da Casa Maria do Sacramento. São pessoas que têm a sua fonte de renda, ou são aposentados, ou são pessoas que estão trabalhando, ou às vezes até desempregadas, mas que estão aí fazendo trabalho voluntário. Na minha casa espírita, a mesma coisa. Eu, felizmente, eu tenho emprego, eu trabalho. E nas horas vagas eu me dedico lá à minha casa espírita. Ou seja, nós todos não recebemos um centavo.
para fazer o que nós estamos fazendo. É trabalho voluntário, é pela caridade. Então é nesse sentido que você vê o verdadeiro espírita. Não é aquele que leu tantos livros, não é aquele que já tomou tantos passos na vida, não é aquele que é um médium, aquele médium assim que incorpora, que não sei o quê, que faz e acontece, faz a garrafa assim ó, andar aqui para cá, ou só com a força do pensamento. Não. Tudo bem, a gente até diz que é espírita, mas o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar, sempre, certo? Enfim, aí, aí nesse capítulo também fala sobre o dever, a virtude, isso aí são instruções dos espíritos, os superiores e os inferiores, e o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Se na nossa vida a gente é empregado, a gente tem um patrão, uma pessoa que manda na gente, a gente tem que entender os motivos daquele patrão, daquela patroa, né? Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa assim difícil. Se é uma pessoa difícil, vamos orar por essa pessoa para ver se o coração dela amolece, né? Por que não? Agora, se no caso nós somos os patrões, nós devemos entender que aquelas pessoas que estão subordinadas a nós devemos trabalhar para a evolução moral delas, certo? Procurar não humilhar, procurar não maltratar, procurar não fazer o mal para elas, mas procurar sempre fazê-las evoluir. Ah, mas se for um empregado preguiçoso que não quer trabalhar, bom, aí a gente tem que usar as leis que está conosco, né? A gente dá a oportunidade, capacita, treina. Agora, se a pessoa não quer trabalhar, aí, infelizmente, ela tem que ser substituída. Aí é uma questão de livre-arbítrio, ou seja, a pessoa escolheu não trabalhar, porque a pessoa que faz de má fé, corpo mole, não quer, é um livre-arbítrio, então ela tem que ser afastada e dar oportunidade a quem quer trabalhar. Assim como, por exemplo, quando a gente fala do, 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 do dever, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Ou seja, eu tenho o dever moral de fazer as coisas que eu preciso fazer. Se eu me comprometo a trabalhar para alguém, eu tenho que fazer o melhor de mim, certo? Assim como, por exemplo, se eu me comprometo a estudar, estudar no colégio, fazer uma faculdade, eu tenho que me ter o dever de ser um bom aluno, ou seja, aprender, a ser, né, angariar conhecimentos. Assim como, por exemplo, na casa espírita. Se eu me proponho a ser um trabalhador, eu tenho que ser um bom trabalhador também. Isso é o dever. E é o que se espera da pessoa. Assim como, por exemplo, isso é muito relativo à virtude, né? E aqui fala sobre a virtude, né? Aquele que faz. Não, peraí. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, ou seja, o ser humano de bem. Nós temos uma escala de valores. A pessoa que consegue escalar esses valores, ou seja, agregar esses valores, ela é uma pessoa virtuosa. Ou seja, não é dizer que ela tem isso aí com toda a qualidade, aquela coisa, é alguém. Não, não é alguém evoluído espiritual, é alguém que se esforça para ser virtuoso. Então, aqui que fala, ser desperfeitos é ter essa virtude também. São Vicente de Paulo era o virtuoso também o Curadar e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Ou seja, eram pessoas que não estavam tão assim preocupadas em querer fazer as coisas para todo mundo saber, para se amostrar, para ser visto. Não, fazia o bem e Deus está lá sabendo e pronto. A minha consciência também sabe que eu estou fazendo bem, então pronto. Eu faço o que acontecer, se de repente eu estou fazendo bem e eu caio, quebra a perna, eu continuo fazendo bem, porque isso nada aula. Por quê? Porque a pessoa tem virtude. É isso. E enfim, fala também de cuidar do corpo e do espírito. Às vezes a gente tem muito aquela coisa, né, de que se acha assim muito espirituoso, aí esquece, né, desse avatar aqui físico. Não, a gente tem que cuidar também.
Cuidar do nosso próprio corpo é a gente tomar parte, inclusive, da própria criação de Deus. Porque foi Deus que nos deu esse corpinho, esse avatar, né, esse corpo que você habita, que eu habito. Então, quando a gente cuida, a gente respeita, a gente promove a saúde, a gente também está sendo perfeito nesse sentido. Porque não é muito melhor você ser uma pessoa saudável e poder ajudar os outros do que ser uma pessoa doente e tentar ajudar? Às vezes você está precisando de ajuda. Então, agora a pessoa que às vezes é acometida por um mal, uma doença que eu esqueci o nome, por exemplo, eu tenho problemas nos dois quadris, eu tenho. E isso me impede de fazer certas coisas, mas eu, por exemplo, posso andar. Isso já é para mim um ganho. Eu não vou mudar isso. Não vai vir um milagre, um anjo lá do céu, Ed, você é uma pessoa caridosa, então agora eu vou tocar aqui na sua testa e você vai resolver esse problema. Não. Isso é um gênero de provas que eu escolhi passar. Eu escolhi essa prova para mim. Por quê? Porque isso é relativo a vidas passadas, alguma coisa que eu fiz em vidas passadas. Só que isso não me incapacita. Eu tenho limitações, mas isso não me incapacita. Então eu posso fazer o bem. Por exemplo, nós trabalhamos, fazemos uma atividade chamada Campanha do Quilo, que agora está de recesso, no meio do ano, né? Mas a gente vai retornar em agosto. E também tem um posto avançado do meu grupo espírita é, que nós temos, que é uma cidade, uma região aqui carente, em que todos os domingos a gente se reúne lá e vamos fazer as nossas atividades, nossos trabalhos. Agora eu não vou falar o que fazer, quantas pessoas a gente ajuda, não vou, senão eu vou estender demais, aí vai ficar parecendo que eu estou divulgando a mim mesmo, né? Não, estou divulgando o trabalho, estou divulgando o trabalho do qual eu faço parte. Então a gente faz isso até para outros também saberem e poder se juntar a nós e aproveitar a oportunidade de fazer a caridade material, né, a beneficência. É nesse sentido que a gente fala, a gente divulga. Não é divulgar a si mesmo, é divulgar o trabalho. Se o trabalho é feito por pessoas, a gente não pode ignorar isso. Não é um trabalho que é feito sozinho, assim, uma coisa assim meio que fantasmagórica, né? Começa a fazer sozinho lá, começa a se mover sozinho. Não. São pessoas que se juntam e fazem bem. Mas são pessoas juntas, todo mundo junto, não é um só. Ou seja, não é um só que fala que é o líder e é ele que está fazendo. Não, não é isso. É nesse sentido que eu quero dizer que nós devemos divulgar o bem, sim, mas não ficar só aquela coisa de divulgar a si mesmo. Não tem nada de errado nós nos juntarmos aos nossos colegas lá da Casa Espírita Maria do Sacramento, e, por exemplo, sair numa noite ou numa manhã de domingo para encontrar as pessoas carentes e ajudá-las. Depois fazer uma selfie. Todo mundo reunido. Não tem problema. Para divulgar. Qual o sentido de divulgar? Divulgar para as pessoas saberem, os outros frequentadores da Casa Espírita Maria do Sacramento, saber que tem essa atividade, para que eles possam se juntar, ou seja, opa, eu tenho esse horário livre na minha semana, eu vou lá fazer esse trabalho, vou lá ajudar. Aí, quer dizer, chega uma hora que vai crescendo tanto que começa a ter outras atividades. E assim a gente vai assistindo, vai ajudando mais gente. É nesse sentido. A ostentação é quando, por exemplo, pegar eu de exemplo, eu, eu, por exemplo, eu vou em uma atividade na minha casa espírita, aí eu tiro foto só minha. Só tiro foto minha. Aí eu tiro foto minha entregando um pão para uma pessoa carente. Aí eu divulgo isso aí, né? Qual que é o sentido disso? É eu falar que eu sou caridoso, que eu não sei o que, não sei o que. Olha, se eu fizer isso, eu perdi completamente as bênçãos de Deus. Por quê? Porque eu fiz querendo o reconhecimento dos homens aqui na Terra, né, das pessoas aqui na Terra. Então, pronto, acabou. Agora, quando a gente faz e procura se esconder no anonimato, ou seja, no grupo de pessoas, é diferente. É nesse sentido que a gente fala. É, e, por fim, esse sede perfeitos que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala justamente disso. Se a gente fizer seguir essas recomendações desse capítulo 17, a gente não vai ser perfeito do dia para a noite.
Veja só, eu falei que ninguém fica perfeito da noite para o dia, mas a gente começa, a gente inicia esse processo da noite para o dia. Eu hoje falo para mim mesmo, amanhã eu vou ser mais caridoso. E vou começar. Pronto. É, eu tenho um vício, por exemplo. Vamos dizer que eu sou muito apegado à camiseta. Por exemplo, eu sou apegado. Eu tenho tem camiseta que eu não uso aqui guardado no meu armário. Aí eu resolvo assim, eu não posso ser apegado a coisas materiais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que eu sou mais apegado, que são camisetas, vou pegar, vou separar a maioria delas, principalmente as que eu não uso, e vou doar. Vou doar e não quero nem saber o que vai acontecer. Não quero saber. Então eu vou doar para um lugar que eu sei que vai ser usado para ajudar as pessoas. Mas eu não vou querer nem saber quem é que vai usar, se vão vender, se. Não, de maneira alguma. Tem pessoas que às vezes doam as coisas, mas doam em condições. Uma vez eu tive a infeliz experiência de receber doações de uma pessoa que doou vários vestidos da sua filha, que já estava mocinha, mas tinha usado uns vestidinhos muito bonitos quando criança. E olha só, a filha dessa pessoa já estava com 12, 13 anos de idade. E ela guardava os vestidos que ela usava quando tinha 5, 6 anos. Olha só, tanto tempo que ela ficou guardando esses vestidos. Aí ela foi doar e falou: olha, esse vestido aqui é do material chamado, acho que é crepeline, alguma coisa assim, crepeline, alguma coisa assim. E ele é muito bonito, não é para dar para qualquer um, não, viu? E se for vender, tem que vender por tanto. Eu falei: nossa, eu falei, é mesmo? Ela é. Porque esse vestido não é para qualquer um usar, não. Claro que eu não fiz isso aqui, né? Assim, mas eu fiquei assim, ó, tenso. E se for vender, tem que ser de tanto para cima. Tem que ser de tanto para cima. Ixi, meu negócio aqui. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Bom, eu estou já finalizando, então. Aí é isso. Então tem pessoas assim que doam nessas condições. Às vezes tem pessoas que doam um casaco e tira todos os botões. Porque acham os botões muito bonitos. Sabe? É umas coisas assim que a gente vê. Então, quando a gente quer realmente se desapegar, quer fazer a caridade, tem que fazer incondicionalmente. Se a gente encontra uma pessoa que está numa situação ruim, a gente. Ah, obrigado, Will. A gente tem que ajudar naquele momento. O Chico Xavier falava assim que a fome não pode esperar. Então, se às vezes encontra uma pessoa que está passando fome, dá comida para ela naquele momento, não pensa. A pessoa está com frio, não interessa. Tira o seu casaco, dá para aquela pessoa, porque se a gente for esperar, ela morre. Às vezes tem lugares que o frio é tão forte, a pessoa às vezes está quase numa hipotermia. Sabe? Tira o seu casaco, dá para ela, vai para sua casa, se protege. E é isso. Bom, nós estamos já finalizando, né? Não sei se eu estendi no horário. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui do chat. Desculpa eu não ter interagido com vocês, porque eu estava muito focado na palestra, na mensagem a ser passada. Vocês me desculpem, certo? Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui imensamente a oportunidade que a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus abre para nós, né, nesse momento. Nós que temos essa parceria, e eu acho muito bom, né? Eu sou representante do canal Somos Espiritismo, que está presente aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Somos Espiritismo. E agradeço demais mesmo essa oportunidade na pessoa da Val, o Will, tô vendo que o Will Lima está aqui também, o Will é um grande parceiro, né? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Sempre que me precisar, podem me chamar, pois eu amo trabalhar em prol da doutrina espírita, poder divulgar. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não estou dizendo que eu faço tudo que foi falado aqui. Não, muito pelo contrário. Eu sou igual a qualquer um aqui. Estou trabalhando para evoluir, igual cada um de nós aqui. Certo? Não é porque a gente chega aqui falando que a gente. Não, de maneira alguma. A gente se esforça, mas vamos tentando. Agora eu gostaria de convidar a todas e todos, mais uma vez, que se sentirem à vontade, não é um ritual, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, e assim agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a Maria do Sacramento e também a nossa irmãzinha Ana de Jesus por ter nos proporcionado esses momentos aqui. Agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda.
por nós podermos fazer parte disso e estarmos aqui nessa noite irmanados, reunidos. Muito obrigado pela inspiração dos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, dando dicas sobre o que falarmos, sobre como conduzirmos esses trabalhos da noite de hoje. E que cada uma e cada um que estiver aqui, e quem estiver vendo a gravação, sinta nesse momento que foi dado um passe espiritual, que mãos de luz se estenderam sobre vocês e foram transmitidas as energias vindas lá do céu, tirando as energias deletérias e colocando energias novas, energias celestes, que fazem com que a gente sinta bem e promova a cura. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado, viu? Até a próxima vez. Tchau.